verso 24 até o verso de número 27. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 7, versos 24 ao 27. O título deste texto é Os Dois Alicerces. Tem Bíblias que traz o título Os Dois Construtores. Todos acharam? Digam amém. Amém. Diz assim o texto bíblico: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Queridos irmãos, esta parábola que acabamos de ler, ela é conhecida como a parábola dos dois construtores, ou a parábola dos dois alicerces, ou a parábola também da planície. Essa parábola é registrada aqui em Mateus, capítulo de número 7, e ela também, a parábola da planície, que é a mesma parábola, está também registrada no capítulo 6 de Lucas. É interessante que as parábolas que Jesus geralmente contava, ou conta, aqui registrada nos evangelhos, Jesus contava aos seus discípulos apenas. Mas aqui, nesta parábola, Jesus conta para as pessoas que estavam ali ouvindo o seu sermão. Geralmente, quando Jesus contava uma parábola para os seus discípulos, e os discípulos não entendiam, eles chegavam em particular e perguntavam a Jesus o que Jesus quis dizer através daquela parábola. Esta parábola aqui nos chama a atenção, porque Jesus ele se utiliza de elementos comuns aos judeus. Jesus ele se utiliza de técnicas que eram conhecidas na construção das moradias ali na Palestina, naquela época. Ele mostra o construtor que, preocupado em fazer a sua casa, escolhia um local para construí-la. E a Bíblia registra que esses construtores, aquele que era prudente, porque havia também o imprudente ou o insensato. E é interessante que o prudente, ele cavava profundamente até encontrar uma pedra, uma rocha, onde ele pudesse utilizar como alicerce para a sua construção. O insensato, por sua vez, a Bíblia registra que ele simplesmente começava a construir a sua casa a partir da areia. E a Bíblia nos chama a atenção, nesta parábola, para um ensino que é vital para todos nós, servos de Deus, que cremos em Jesus e cremos na sua palavra. A Bíblia nos admoesta aqui para nós termos a preocupação de obedecermos aos ensinos de Jesus, obedecermos à palavra de Deus. A advertência de Jesus aqui, irmãos, é para aquelas pessoas
que na verdade professam apenas uma fé verbal, aquela fé que é simplesmente teórica, aquela fé que é simplesmente de palavras, até ouvem a palavra de Deus, mas não praticam. E o que me chama a atenção aqui é que Jesus se utiliza justamente deste método de construção ali da Palestina, mostrando a importância da prudência daqueles que estão construindo. E vale nós ressaltarmos que esta casa aqui desta parábola simboliza a nossa vida em particular. Todos nós temos uma vida, seja esta vida física, seja a vida espiritual, e nós estamos construindo. Talvez, quem sabe, você não se atentou para isto, mas a cada dia da nossa vida nesta terra, nós acrescentamos algo na nossa construção. E a Bíblia mostra que existe um segredo para quem quer erguer uma casa que seja uma casa forte, uma casa resistente às situações. A Bíblia diz que é preciso construir sobre a rocha. A rocha aqui simboliza a obediência à palavra de Deus, ao passo que o insensato, aquele que não considera os ensinos da palavra de Deus, estes constrói a sua casa sobre a areia. E a areia aqui é, na verdade, uma demonstração de alguém que até ouve a palavra de Deus, de alguém que até conhece a palavra de Deus, mas não põe em prática, mas não obedece. E aí, para nós compreendermos o que Jesus quer de fato falar nesta parábola para nós precisamos atentar para o contexto em que essa parábola foi contada. Logo no capítulo 5 de Mateus, dá-se início ao Sermão da Montanha. É um sermão bastante conhecido, onde os estudiosos bíblicos eles dizem que este Sermão da Montanha contém princípios para quem quer ingressar no reino de Deus. E aí você observa que no capítulo 5 até o capítulo 7, esse Sermão da Montanha que Jesus está dirigindo para os seus ouvintes. Para fechar este sermão, Jesus então ele conta a parábola dos dois alicerces. E ele conta esta parábola para fechar, para concluir o ensino que ele está transmitindo, aleluia, para aquelas pessoas que estão ouvindo. O que nos chama a atenção, irmãos, é que na verdade, essas duas casas que foram construídas, elas foram construídas não na tempestade. Essas duas casas foram construídas antes da tempestade. Atente para isso nessa noite, porque nós vamos entender um segredo, um princípio da palavra de Deus, que às vezes passa desapercebido por nós. Nós precisamos atentar para a nossa vida e ver onde é que nós estamos construindo, aleluia, a nossa vida, a nossa história. A Bíblia mostra, irmãos, que o que determina a nossa resistência é, na verdade, a base que nós temos na nossa vida. Eu não sei qual é a base que você tem estabelecido como sendo a base da sua história, a base da sua vida, mas eu quero dizer para você esta palavra que Deus colocou no meu coração, é a base desta sua casa espiritual, que vai lhe dar segurança para as situações mais variadas que a gente passa. Todos nós que estamos aqui enfrentamos situações variadas na nossa vida, e essas situações variadas na nossa vida às vezes nos faz nos achegar mais para perto de Deus,
Outros, por sua vez, passam pelas mesmas determinadas situações que outros e se afastam dos caminhos do Senhor. Eu tenho esta palavra da parte de Deus para você aqui nessa noite, porque Deus ele está dizendo para nós que o que nos mantém firmes e inabaláveis é nós termos o nosso alicerce na rocha inabalável. Aleluia, aleluia, glória a Deus. A casa, irmãos, quando ela é construída sobre a rocha, ela permanece firme, amém? Logo eu quero trazer esta palavra da parte de Deus para a sua vida, porque se a sua casa estiver firme na rocha, ela não vai ser abalada, ela não vai ruir, ela não vai desmoronar. Você toma posse desta palavra nessa noite? Mas você poderia me perguntar, mas pastor, essa rocha, que rocha é essa? A rocha é Cristo, aleluia. Ele é a rocha que os edificadores rejeitaram, aleluia. Mas a Bíblia diz que nós tomamos ela, aleluia, como a nossa pedra angular de esquina. Jesus Cristo é a nossa base, Jesus Cristo é a nossa razão da nossa existência. Ele é o Senhor da nossa vida. Logo eu tenho esta palavra para você nesta noite. Se Jesus é Senhor sobre a sua vida, quem manda é Ele. Se Jesus é Senhor sobre o seu coração, logo você e eu, nós não fazemos mais a nossa vontade, mas fazemos a vontade daquele que é, aleluia, a sustentação da nossa vida. Oh, glória! Eu acho interessante aqui, porque nessa parábola, essas casas, que foram duas, né? Uma construída sobre a rocha e outra construída sobre a areia. Essas casas, na verdade, representam dois tipos de crente: o crente prudente e o crente imprudente ou insensato. Quem é o prudente? O prudente é aquele que tem o cuidado de observar o que é que Deus diz na sua palavra. O prudente é aquele que atenta para os ensinos da palavra de Deus. E quem é o insensato? O insensato é aquele que não usa o senso, que não usa a razão, que não usa o entendimento, que não procura, na verdade, compreender, aleluia, o que Deus nos traz na sua palavra. Quando o insensato, ele vive a vida dele sem atentar para o que Deus diz na sua palavra, ele é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a areia. Agora o prudente, ele observa o que Deus diz na sua palavra, e por ele observar o que Deus diz na sua palavra, logo ele é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Observe, irmãos, que esta parábola está mostrando dois tipos de crente. Esta parábola está mostrando dois tipos de fé. Ô pastor, o que é isso? É verdade, dois tipos de fé. Por que dois tipos de fé? Porque aqui está mostrando aqueles que de fato crê no que a palavra diz e busca praticar, e aqui também está mostrando o que a palavra diz a respeito daqueles que observam o que a palavra diz, até conhece o que a palavra fala, só não pratica. Perceba, irmão, são dois tipos de fé: a fé acompanhada de obras e a fé que não tem as obras. E o que é que Tiago diz na sua carta? Que a fé sem as obras, ela é o quê? Morta. Logo eu presto a palavra da parte de Deus. Se você tem fé verdadeiramente nesta palavra pregada e escrita, você tem que viver a palavra, porque quando você vive a palavra, aleluia, você é um homem e uma mulher prudente que edifica a sua casa sobre a rocha e ela não será destruída. Mas a gente percebe aqui também que são dois tipos de resposta para com a
estabelecida. Observe que aqui tem aqueles que ouvem e praticam, mas aqui também representa aqueles que ouvem e não praticam. É interessante que é semelhante, Tiago diz, é semelhante ao homem que chega diante do espelho, olha a sua face, mas ao sair se esquece. Olha que coisa terrível, irmãos. É alguém chegar diante do espelho, olhar, perceber que o seu cabelo está desarrumado, ou que está, na verdade, com alguma bagaça ou sujeira no seu rosto, e ele se esquece de consertar o cabelo ou tirar o bagaço, e ele sai. Ele esqueceu, e alguém quando olhar para ele vai ver que ele está com o cabelo desarrumado ou com uma sujeira no rosto. Aí é interessante, por quê? Porque é igual as pessoas que ouvem a palavra, conhecem a palavra, mas não põem em prática. Jesus diz que estes são semelhantes ao insensato, porque o insensato, ele resolveu construir a sua casa sobre a areia. Perceba também que aqui nesta parábola registra que tanto a casa que foi erguida sobre a rocha, como a casa que foi erguida sobre a areia, receberam ventos, receberam chuvas e receberam correntes de água. Perceba, irmãos, algo interessante aqui. A casa que estava construída sobre a rocha, ela enfrentou esses intempéries, que é uma coisa normal. Vento é normal, chuva é normal, correr a enxurrada, como se diz, as torrentes de água em época de temporal, é normal também. Agora perceba que o anormal é uma casa que está erguida, ela vir desmoronar. Isso não é normal. O normal é uma casa que está erguida, mesmo diante do temporal, ela permanecer de pé. Por que, pastor, essa palavra é interessante e é importante nós atentarmos? Porque nós somos esta casa. Este vento, aleluia, esta chuva, estas correntes que batem sobre a casa, são lutas, são dificuldades, são problemas da vida, e isso é normal, irmãos. Tanto crente que observa e pratica a palavra de Deus enfrenta lutas, problemas e dificuldades, como também aquele que é crente nominal, que vem para a igreja, mas não tem compromisso com a palavra de Deus. Tanto um quanto o outro, ambos enfrentam lutas, problemas e dificuldades, mas qual é o diferencial? É a base. E nessa noite eu ouço a voz do Espírito Santo de Deus nos perguntando: aonde é que você tem construído a sua casa? Na rocha ou na areia? Nós estamos vivendo uma época onde o IBGE registra dizendo que cresce o número de desigrejados. Desigrejados é um sinônimo de pessoas que construíram a sua casa sobre a areia. Sabe até que Jesus salva, sabe até que o caminho é Jesus, sabe até que não pode viver na prática do pecado, sabe até que não pode viver a vida de qualquer maneira, que precisa pautar a sua vida nos princípios que emanam da palavra de Deus. Mas essas pessoas não se submetem, essas pessoas não obedecem, essas pessoas não querem verdadeiramente trilhar o caminho da obediência. E aí o que acontece? Vive uma vida sem compromisso, vive uma vida desregrada. E aí a Bíblia diz que essas pessoas são semelhantes ao construtor insensato. Por quê? Porque o vento vai soprar, aleluia. Por quê? Porque a chuva vai descer, as correntes
vão bater. O que me chama a atenção é que quando a chuva desce, o primeiro lugar que ela toca é no telhado da casa. Observe que quando o vento bate, geralmente ele bate nas paredes. São as paredes que impedem o vento de adentrar ou até mesmo de arrancar tudo e levar, a depender da força do vento. Mas as torrentes, as enxurradas, geralmente ela vai descendo pelo chão e ela bate justamente na base. Aleluia! Sabe o que significa isso? Isso aqui é revelação do Espírito Santo. Isso significa que na verdade existem tipos de dificuldades, tipos de provação, tipos de adversidade que cada um de nós que está aqui passa na nossa vida. Existem adversidades e situações que vêm para querer tomar a nossa mente, a nossa cabeça, mas aí a gente precisa estar com o nosso coração, com a nossa alma inundada da palavra de Deus. Observe se não foi isso que aconteceu com Jesus. Capítulo de número 4, ou melhor, no livro de Mateus registra, é que na verdade Jesus, após ter jejuado 40 dias e 40 noites, o inimigo veio com uma proposta, e essa proposta que ele veio apresentando foi levando Jesus a pensar, porque o primeiro lugar onde nós somos atingidos é na nossa mentalidade. E eu quero nessa noite trazer esta palavra da parte de Deus para você ter a sua mentalidade mudada. A Bíblia diz que nós precisamos deixar que o Senhor transforme a nossa mentalidade, que o Senhor renove o nosso entendimento. Ei, irmãos, quando nós não temos o nosso coração guardando a palavra de Deus, quando nós não temos a palavra de Deus na nossa alma, quando nós não meditamos na palavra do Senhor, o inimigo acha a oportunidade de penetrar na nossa mente. Ele vem com pensamentos que nos levam a distanciar do Senhor. Ele vem com pensamentos que nos levam para pecar contra Deus. Mas quando nós temos a palavra de Deus na nossa vida, nós fazemos como Jesus disse. Aleluia! O inimigo fez a proposta: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu com a mesma palavra. Aleluia! E ele disse: mas também está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia! Eu e você, nós precisamos estar cheios da palavra de Deus na nossa vida. Ei, querido, não é mais tempo de nós estarmos com a nossa mente vazia. Eu tenho esta palavra da parte de Deus para o teu coração. Se encha desta palavra, porque ela é a base para a nossa vida espiritual em Jesus. Eu acho interessante que o vento também vem para bater nas paredes. E o que é que me chama a atenção? O que me chama a atenção é que essas paredes é o que dá proteção, é o que na verdade evita do vento entrar e sair levando tudo. Sabe, irmão, nós precisamos perceber que a nossa vida espiritual, ela precisa ser recheada de alguns ingredientes espirituais. Quais são, pastor? A nossa vida espiritual, ela tem que ser regada de oração. A nossa vida espiritual, ela tem que ser regada de um momento de consagração e comunhão com Deus. A nossa vida espiritual, ela precisa ser regrada verdadeiramente de momentos de meditação na palavra do Senhor. Por quê, pastor? Porque isto é proteção. Isso na verdade é como as paredes da casa que recebem os vendaval. Mas quando o homem, quando a mulher está com uma vida regular de oração, quando o homem, quando a mulher está com uma vida consagrada a Deus, quando o homem, quando a mulher
fé, ele está vivendo uma vida de comunhão e meditação da palavra de Deus na sua vida, pode até vir as bandejas, pode até vir as oferendas do inimigo, mas ele não vai ceder. Aleluia! Por quê? Porque ele está firmado sobre a rocha. Existe um segredo, aleluia, é que quando as tempestades descem, na verdade as enxurradas correm, e quando essas enxurradas correm, na verdade ela quer bater no alicerce. Sabe o que significa isso? São os momentos que nós estamos vivendo de inovações, são momentos que nós estamos vivendo de novidades na vida espiritual, onde as pessoas têm buscado substituir o momento com Deus de oração, o momento com Deus de meditação na palavra, o momento de Deus de jejum, sabe, de consagração, por momentos de inovação. São palavras de autoajuda, são coach, são tantas coisas que têm surgido. Eu não estou dizendo que isso na verdade não presta e que é desprezível. O que eu estou dizendo é que não pode ser substituído pela nossa vida de intimidade pessoal com Deus. Você pode até ter o seu coach, você pode até ter alguém que seja na verdade um guia ou alguém que seja um orientador, mas nós não podemos desprezar a nossa vida de intimidade com Deus. Nessa noite eu tenho esta palavra que Deus falou no meu coração. Se você quer ter a sua casa firme, inabalável, se você quer resistir às intempéries desta vida, viva uma vida de comunhão com o Senhor, viva uma vida de intimidade com Deus, ore mais, leia mais e medite mais na palavra. Você não vai ceder, aleluia, diante das intempéries e das lutas desta vida, porque a base vai te manter de pé. O segredo é ter base. Eu conversava com os irmãos na EBD e eu dizia para eles: louva a Deus pela vida do irmão Josiel, que está aqui, o presbítero, o servo de Deus, nos abençoe. Eu louvo a Deus porque a gente sempre conversa, eu, nosso irmão Josiel, e eu falava com os irmãos aqui na EBD do domingo. Eu dizia para eles: qual é a igreja que nós queremos amanhã? Eu conheço história de alguns irmãos que já partiram para o Senhor, que foram daqui, porque os irmãos me contam que eram homens de oração, eram homens que Deus revelava os seus mistérios, eram homens que tinham intimidade com Deus, que passavam horas de joelho conversando com Deus, e Deus se revelava. E nós hoje estamos aqui. Uma base foi construída para nós estarmos hoje aqui. A pergunta que o Espírito de Deus mandou fazer hoje foi: qual é a base que nós estamos construindo para amanhã? Qual é a base que nós estamos construindo hoje para quem vem depois de nós? Se a gente não tem mais tempo de orar, se a gente não tem mais tempo de meditar na palavra, se a gente não tem mais tempo de passar um momento de consagração e jejum ao Senhor, o Espírito Santo, ele falou comigo: nós precisamos erguer um alicerce sólido. Oh, aleluia! Nós precisamos erguer uma base fortalecida. Para quê, pastor? O vento vai soprar, irmão. A tempestade vai bater na casa. Eu não sei se você tem percebido, mas a tempestade tem soprado e o vento tem batido sobre a casa. Infelizmente muitos não têm resistido, porque não construíram
sólida e vieram a ruir, a naufragar, a desmoronar. Mas nessa noite a palavra de Deus está sendo liberada aqui neste lugar. Pegue a sua parte, pegue a sua porção, porque Deus quer fazer de você uma estrutura fortalecida na sua presença. Pastor, mas como é que eu edifico uma casa sobre a rocha, já que a rocha é Cristo? Oh, aleluia! Primeiro você precisa conhecer a palavra e colocar em prática o que a palavra diz. Não é só conhecer, porque a Bíblia diz que o diabo conhece que estremece, mas não obedece. E o que é, na verdade, como é que eu posso edificar a minha casa sobre esta rocha? Viva! Pratique a palavra de Deus! Levante a sua mão assim para o céu. Você precisa viver a palavra. Você precisa praticar a palavra. Se você viver a palavra, se você praticar a palavra, você vai estar vivendo uma vida de intimidade e santidade diante de Deus. Foi isso que Jesus falou em João capítulo 17, verso 17. Ele disse: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Sabe, irmãos, quem vive a palavra não anda na mentira. Porque a palavra é a verdade. E quando eu pratico a palavra, eu sou santificado na verdade. Oh, aleluia! Quando eu pratico a palavra, irmãos, eu não me engano a mim mesmo. O que é isso, pastor? Tiago escreve na sua carta, no capítulo 1, verso 22, dizendo: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Você consegue entender que o que Deus está dizendo para nós aqui nessa noite é que eu preciso praticar a palavra? Você consegue entender o que Deus está dizendo para nós aqui na palavra nessa noite? Que eu não posso ser apenas ouvinte e me enganar a mim mesmo, como está no verso 22 do capítulo 1 de Tiago. E é isso que o inimigo quer, sabe? Deixa eu dizer aqui. O inimigo quer que você venha para a igreja. O inimigo quer que você louve. Deus é maravilhoso, Deus vai me abençoar, Deus vai mudar a minha história. O inimigo quer que você ouça a palavra, mas o inimigo não quer que você pratique. Porque ele sabe, se nós praticarmos a palavra, nós somos santificados nela. Oh, mas nessa noite erga suas mãos para o céu. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus te convidando. Viva a palavra. Deixa eu mudar a tua história. Viva a palavra. Deixa eu santificar a tua vida. Quando a igreja vive a palavra e vive uma vida de santidade, é o patamar perfeito para Deus efetuar milagres na nossa vida e no nosso meio. Aleluia. Como é, pastor, que eu edifico a minha casa sobre a rocha? É mantendo uma vida de comunhão com Deus. A Bíblia diz: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue, aleluia, de Jesus Cristo nos purifica, oh glória, de todo pecado. Irmão, eu só posso ter comunhão com Deus se eu tiver comunhão com os irmãos, comunhão com a igreja. É por isso que essas pessoas que são desigrejadas, sou crente, mas não vou para a igreja. Eu sou crente, mas não tenho comunhão com o pastor. Não tenho satisfação para dar a honra e para dar a pastor. Eu sou crente, mas eu vou na igreja no dia que eu quero, em qualquer igreja. Ou seja, são pessoas descompromissadas, que não têm comunhão com Deus nem com a igreja. Porque para mim ter comunhão com Deus, eu tenho que ter comunhão com os irmãos. A Bíblia diz: se você diz que ama a Deus e aborrece o seu irmão, você é mentiroso. Logo, para eu ter comunhão com Deus, eu tenho que ter comunhão com os irmãos.
Quando eu tenho comunhão com Deus, aleluia, eu vou edificando a minha casa sobre a rocha, aleluia, que é Jesus. Perceba que no capítulo 1 do Evangelho de João, a Bíblia diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Perceba que Jesus é a palavra, Ele é a palavra viva que desceu do céu. Observe, irmãos, que no Antigo Testamento, quando os profetas profetizavam, eles diziam: veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Eles diziam: assim diz o Senhor. Quando Jesus vem ao mundo, Jesus não diz: veio a mim a palavra do Senhor dizendo, ou assim diz o Senhor. Jesus era a própria palavra viva, encarnada na terra. Então quando ele falava, ele dizia: na verdade vos digo, na verdade vos digo. Ou seja, quer ouçam, quer deixem de ouvir, a palavra está falando. Quem está ouvindo a palavra tem a sua história mudada. Quem coloca em prática a palavra tem a sua casa estruturada sobre a rocha. Mas aí, irmãos, vem um segredo, que é, já que nós construímos a nossa casa sobre a rocha, como é para a gente não sucumbir diante das tempestades? Já que nós falamos aqui que todos enfrentam tempestades nessa vida. O que é tempestade, pastor? Às vezes, irmãos, é aquela luta inesperada, sabe? É você ser insultado. Tempestade, às vezes, é aquela doença que não se esperava, mas veio e bateu. Sabe? A tempestade, às vezes, é o desemprego. É você abrir a despensa e ver que não tem nada. O vento está soprando. Às vezes é aquela burburinho dentro de casa, a falta de paz. Às vezes a tempestade é a falta de harmonia e de amor dentro de casa. É o pai que não se entende com o filho, é a mãe que não se dá bem com a filha, sabe? É o casal que vive de brigas e desentendimento. São vendavais, são lutas. Mas como é para nós não sucumbirmos? Como é para a gente não ruir? Não vir abaixo? Na linguagem popular, não chutar o pau da barraca. Como é? Primeiro, confia no Senhor. Fala assim comigo, ó, eu preciso confiar no Senhor. Fala como quem está crente, eu preciso confiar no Senhor. Oh, aleluia, a Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como o monte Sião. Se você confiar no Senhor, você não vai se abalar. Aleluia! Se você confiar no Senhor, como diz o Salmo 125, oh, glória a Deus, você vai permanecer firme, o vento vai soprar, vai passar, e você vai continuar de pé, dando glória ao nome de Jesus. Você recebe esta palavra, glorifique o nome do Senhor. Primeiro lugar, para nós não termos a nossa casa destruída, a gente precisa confiar no Senhor. Segundo lugar, para nós não termos a nossa casa destruída, como é, pastor, crer no que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz. Eu acho interessante, porque a palavra de Deus, irmãos, ela é maravilhosa. Vê aqui agora na minha mente o que a gente crê no que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que Deus é o nosso refúgio, é nossa fortaleza e é nosso socorro bem presente. Glória a Deus. Se eu creio no que a palavra de Deus diz, quando a chuva descer, o vento bater e as enxurradas correr, eu vou para Deus, eu vou me refugiar em Deus, eu vou me esconder em Deus, eu vou buscar em Deus a força que eu preciso para eu vencer aquela adversidade. Eu preciso crer
fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, Deus é o nosso refúgio. Sabe o que a palavra de Deus está dizendo? Não importa a situação, Deus é Deus na tua vida. Não importa o que você esteja vivendo, Deus é Deus na tua vida. Não importa o que você esteja atravessando, Deus é Deus na tua vida. Se você crê nesta palavra, que Deus é Deus na sua vida, glorifica Ele, exalta Ele, porque Ele é Deus sobre a nossa vida. Quem crê no que a palavra de Deus diz, permanece firme. Existe um terceiro aspecto aqui, para a gente não desmoronar diante das intempéries da vida. Primeiro, confiar no Senhor. Segundo, crer no que a palavra de Deus diz. Terceiro, vigilância. É engraçado, é interessante, porque na carta de 1 Pedro, no capítulo 5, verso 8, a palavra de Deus diz assim, ó, vigiai, sede sóbrio. Observe, vigiai é a ordem. Sede sóbrio, use a inteligência, a mentalidade. Vigiai, sede sóbrio, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor de vós, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. A gente precisa entender que nós temos um adversário, um inimigo. Esse inimigo não é de carne e osso. Esse inimigo é espiritual. E para vencer ele, só com a armadura espiritual. É por isso que na carta aos Efésios, capítulo 5, verso 10, está escrito dizendo: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, aleluia, e na força do seu poder. Você quer vencer? Aleluia. Vigie e busque forças em Deus. Eu vou repetir porque eu recebo autorização do Espírito Santo para repetir essa noite. Eu sei que tem pessoas aqui que precisam ouvir esta palavra. Esta palavra é como um martelo que esmiuça a penha. Você quer ter vitória na sua vida, você quer não fraquejar e não cair, não desmoronar, vigie e busque forças em Deus, porque Deus te ajudará a vencer. Oh, glória! Concluindo essa parábola, irmãos, ela nos traz um ensinamento importante e precioso. Nós precisamos escutar a palavra, mas nós precisamos praticar. Por quê, pastor? Porque quem pratica a palavra está seguro. Quem vive a palavra está protegido. Essa parábola nos traz, irmãos, um ensinamento. E quando nós obedecemos a palavra, nós somos ouvintes praticantes e não ouvintes esquecidos. Esta parábola nos traz um ensinamento que quando nós ouvimos e praticamos a palavra, nós estamos firmados em Cristo. Firmados em Cristo, nós resistimos às adversidades da vida. Eu acho interessante, porque existe uma música que a gente sempre canta, porque eu já ouvi cantar, que diz que seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito. Como é a letra? Sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelos vales,
encontrarei descanso. Aleluia. Oh, glória. Aí o refrão da música diz: em teus braços é o meu refúgio. Glória a Deus. Nenhum de nós aqui somos fortes em nós mesmos. Nenhum de nós aqui tem forças para resistir às intempéries e às lutas da vida. Você já se perguntou por que é que tem pessoas que tinham dinheiro e de repente se quebram financeiramente, e quando se veem quebradas financeiramente, pegam de uma arma e dá cabo na própria vida? Porque essas pessoas não têm Jesus como a sua base. Você já se perguntou por que Jó, ao perder tudo, saúde, bens, família, ele continuou firme? Aleluia. Glória. Porque a base dele se chamava Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso. Ei, nesta noite estamos concluindo esta palavra, mas eu quero ministrar sobre a tua vida. Coloque Jesus como a base da tua estrutura. Não se firme no dinheiro, não se firme no conhecimento, não se firme na sua cultura, não se firme na sua habilidade social. Não, coloque em Jesus a sua confiança e Ele vai te manter de pé. É como o salmista diz: 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Uns confiam em carro, outros em cavalos, mas nós faremos menção no nome do nosso Deus. Uns encurvam e caem, mas nós estamos. No nome do nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós estamos de pé. Receba esta palavra, coloque Jesus como a sua base, como o seu alicerce, e você vai permanecer de pé. Coloque Jesus como a sua base, como o seu alicerce, e nada vai poder te desmoronar, nem fazer você ruir. Você vai permanecer de pé na presença do Senhor. Você perdeu de adorar o Senhor nesta hora. Muitos estão ruindo, muitos estão caindo, muitos estão prostrando, mas Deus está dizendo nessa noite: você vai permanecer de pé, porque você colocou, aleluia, a rocha inabalável como a sua base. Você está firmado na pedra angular de esquina. Ei, você não vai desmoronar, porque Jesus te mantém de pé. Não é o dinheiro, não é a nossa sabedoria, não é a nossa habilidade. Alguém pode até estar olhando e dizendo assim: mas como é que ele pode? Como é que ele está aguentando? Oh, eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. Vão ficar confusos. Vão entrar em confusão. Como pode? Como é que ele? Como é que ela está aguentando? E você dizendo: Deus é o meu refúgio, Deus é a minha fortaleza, Deus é o meu socorro, me presente na hora da angústia. Recebe esta palavra agora no teu coração. Recebe esta palavra agora na tua alma. Sai daqui fortalecido em Deus e no poder desta palavra. Você não vai desmoronar, porque o teu Deus te mantém de pé.
Você que não é batizado, se você aproveitava agora, aproveitava o momento, aproveitava agora, aleluia, o calor espiritual e dizia: vem Jesus, me enche. Vem Jesus, me enche. Vem Jesus, me renova. Me mandai a série, a palavra de Deus é liberada sobre nós aqui nessa noite, é que nós não vamos desmoronar. Aleluia. O mundo todo está caindo, mas a igreja permanece de pé. E você é igreja. E a promessa da palavra é que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então alegra a tua alma, porque a palavra liberada é que nós somos mais do que vitoriosos em Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, dá vontade de ficar aqui até mais um momento. Mas tem que encerrar. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe. Que o Espírito Santo aplique esta palavra na sua alma, no seu coração. Oh, chega prudente. Ouça a palavra e pratique. Vamos orar agradecendo o Senhor.